Bora lá. Então, bom dia, pessoal. Bem-vindo para quem está chegando. Bem-vindo de volta para quem já estava participando do semestre passado. Para quem não sabe, é seu segundo semestre, né? A gente já fez um percurso no semestre passado com esse grupo, com esse tema. Os vídeos eu coloquei, acho que eu já coloquei lá no grupo, mas se vocês quiserem eu coloco de novo. Eles estão disponíveis no canal da Pola no YouTube. Então, quem quiser ver o comecinho, como é que foi, é só buscar lá. A proposta desse semestre, né, é seguir com as discussões sobre os métodos clínicos em Lacan, métodos de leitura de textos em Lacan. Vamos trabalhar esse semestre com o caso Dora, tanto em Freud quanto em Lacan. A ideia é reconstruir que eu vou chamar de um método de leitura do Freud e um método de leitura do Lacan, do Freud para construir e do Lacan para reconstruir o caso. E aí o trabalho vai ser esse, assim, reconstruir o caso do Freud, né, a partir ali dos parâmetros que ele utilizou para fazer a leitura do caso, parâmetros epistemológicos, parâmetros teóricos, parâmetros políticos também, talvez se a gente conseguir recuperar isso, parâmetros clínicos. E depois a mesma coisa no Lacan, só que o que ele utilizou para fazer essa releitura, essa reconstrução. Para quem vou usar o caso desse livro aqui, que é o da Autêntica, tem histórias clínicas, né, tem todos os casos, e os textos do Lacan. A princípio a gente vai usar a intervenção sobre a transferência, mas depois eu vou colocar lá, a gente vai usar também alguns textos dos seminários onde ele discute o caso. Então, mas os casos a gente vai começar a partir do mês que vem. Esse mês, nos 2 encontros, eu achei necessário a gente fazer uma discussão mais epistemológica, para sustentar essa discussão sobre os métodos de leitura. Que a minha intenção, assim, com o tempo, a hipótese que eu estou tentando articular é propor os métodos de leitura como um método de pesquisa dentro de um modelo de ciência conjectural, né? Seria um modelo que a gente poderia pensar a psicanálise. Então, para isso, a gente precisa ir dando passos, né? Primeiro semestre passado a gente viu como esse é um problema, né? Essa dimensão do método de leitura ou da metodologia de leitura, que eu acho que com o tempo o termo mais adequado vai ser usar metodologia de leitura, sendo o método ou os métodos algo que se submetem, né, a uma metodologia, porque a metodologia ela engloba algo maior, como uma dimensão epistemológica, teórica, política, metódica também, né? Mas por enquanto eu estou deixando os métodos. Então, no semestre passado a gente viu como no Lacan a gente poderia encontrar uma metodologia de leitura, ou melhor, como o problema do método de leitura era importante para o Lacan, então como o tema da metodologia de leitura a gente poderia encontrar lá no texto dele, a gente viu isso também no Kuhn, né? Então, que em outras áreas do conhecimento, essa dimensão dos métodos de leitura também são importantes. Disso levou a gente, então Lacan tem métodos de leitura, isso é importante, foi decisivo para a construção do pensamento dele, pelo menos ali no primeiro tempo, na primeira fase. Mas como são esses métodos, né? Por isso essa proposta de reconstruir o método dele que ele utilizou para ler o caso Dora. Aí o Freud entra porque a gente teria que estudar o caso Dora, né? A gente teria que ver como o Dora estava construído, qual que é o caso Dora, para a gente poder pensar como ele reconstruiu. Aí eu já pensei, a gente já faz a reconstrução do caso Dora também no Freud, que aí também dá para a gente comparar métodos de construção de casos diferentes. Quer dizer, no que são diferentes, do que pode ter alguma similaridade. Então, nesse próximo passo vai ser isso, né? Mas aí eu achei que teria que ter uma discussão epistemológica inicial para poder, com o tempo, ir sustentando a ideia que o método de leitura, então, é um método de pesquisa.
Para isso, eu propus nesses 2 primeiros encontros, né, fazer essa discussão. É uma discussão também que eu queria ter feito no semestre passado, né, passando pelo Poiré e pelo Foucault, mas que não deu tempo. Então, o que eu vou fazer esse mês, para quem eu acho que veio já esperando o caso Dora, mais animado com isso, vai ter que esperar um pouquinho, né, ter um pouquinho de paciência. A parte epistemológica, normalmente, não é uma parte que anima muitas pessoas, né, na psicanálise a gente não tem muito costume de estudar essa parte epistemológica, científica, né, mas eu achei necessário. Então eu vou trazer eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu fiz alguns slides, eu dividi em 2 partes. A gente vai ver uma parte hoje, que é a parte a gente vai trabalhar mais com o Poiré, e na parte da semana que vem a gente vai trabalhar mais com Foucault, Poiré e Lacan, Foucault e Lacan. Vai ser um primeiro passo aí para eu poder depois discutir como que a gente poderia pensar os métodos de leitura, ou a metodologia de leitura como algo do universo, que pode fazer parte do universo das ciências conjecturais. Deixa eu só autorizar aqui. Eu vou compartilhar aqui, peraí. Vocês estão vendo? Eu vou aumentar aqui. Caso alguém queira falar alguma coisa, tem que ligar o microfone, não vai adiantar levantar a mão, nem escrever no chat, porque eu vou mexer aqui nos slides, tá? E ele acaba ocupando, para vocês conseguirem ver, ele tem que ocupar a tela inteira. Dá para ouvir? Dá para ver? Tá aparecendo aí? Só para eu saber? Sim, tá aparecendo. Tá bom, obrigado. Então vamos lá. Eu vou apresentar durante um tempo, né, uns 40, 50 minutos, depois a gente abre para a gente conversar. Quem tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, anota aí. Quem tiver alguma elaboração, também anota, que no final a gente conversa. Só um minuto que eu esqueci de uma coisa. Que eu preciso do texto que eu escrevi para ver e eu não. Eu esqueci que eu ia estar usando o curso. Tá, mas então vamos lá, vou vendo aqui no celular. Então, né, esse vai ser o tema do semestre. Eu acho que do ano, que eu acho que não vai dar conta de explorar isso no Freud e no Lacan durante o semestre, então vai ser do ano. E o tema de hoje eu propus esse aqui, ó. Psicanálise e ciências conjecturais, o papel do projeto de retorno para o progresso científico. Então vamos ver o que é isso. Você vai mudar o slide, Gabriel? Estou mudando. Está mudando? Não tá atualizando pra gente. Não tá. Você tá em modo apresentação? Tô. Então é isso, está aparecendo aqui os slides, né, do modo normal de edição e não o modo de apresentação. Talvez você tenha 2 telas aí, ele está mostrando a outra. 2 telas? Você está com 2 telas? Não. Dos slides? Não. Porque aqui não Gabriel, tem modo... porque quando você abre o slide em apresentação, é como se fosse uma nova página, então você tem que compartilhar esse modo de apresentação. Entendeu? Entendi. Então, peraí. Deixa eu interromper. Deixa eu compartilhar. Então, mas aí mas aí não. Mas como que eu saio do slide de apresentação, ele continua apresentando e eu entro lá para compartilhar? Você tem que colocar para compartilhar a janela toda e não só um íconezinho. Entendi. Beleza. Vamos lá de novo. Tela cheia, então. Tela cheia. Isso? Isso. Tela cheia. Compartilhei a tela cheia. Agora eu vou lá no slide e compartilho o slide.
Vamos ver. Pronto. Agora Deu foi. certo. Eba, obrigado. Então tá. Então, só para introduzir o assunto, né? Então eu vou aqui nos slides eu coloquei só as citações. Então eu vou comentando aqui, vou falando e vou passando as citações, né? Então a discussão aqui começa a partir de dois comentários que o Lacan vai fazer no texto Ciência e Verdade, aquele texto aquela conferência de 1966, que é a primeira aula do seminário O Objeto da Psicanálise, que ele deu entre 65 e 66. Nesses dois comentários, que já vou apresentar, ele vai falar qual que é a concepção dele de ciência, ele vai apontar para a concepção dele de ciência. Ele não fala de uma forma desenvolvida qual que é a concepção dele de ciência, mas ele indica, né? E a partir dessa indicação eu fui recuperar qual que é a concepção dele de ciência, que é a ciência conjectural, né? Porque ela vai estruturar a forma como Lacan pensa o progresso científico, consequentemente, como ele pensa o progresso psicanalítico. Aí, nesse sentido, né, eu coloquei aqui o objetivo geral e a hipótese da apresentação de hoje. Então, assim, o objetivo então, vai ser examinar qual que é a concepção científica do Lacan, né, que é uma concepção pautada nas ciências conjecturais, e a relação que essa concepção tem com o projeto de retorno a, porque nesse momento eu fui lendo, não tem como se esquivar de passar pelo retorno a, por essa noção de retorno a, para pensar esse universo metodológico do Lacan. E aí a hipótese é de que o projeto de retorno a possibilita a revisão e reconstrução de conjecturas que são operações basilares para o avanço das ciências conjecturais. Só um minutinho que eu vi que tem gente que entrou aqui. Vou ter que colocar um minutinho de tempo. Porque, assim, só para dar um spoiler, né, assim, as ciências conjecturais, elas avançam pela construção e reconstrução de conjecturas. E a minha ideia é que o projeto A possibilita, né, ele é muito potente nesse trabalho como um método, né, como um universo metodológico, de revisar e reconstruir conjecturas. Então ele tem um papel importante aí, ele pode ter um papel importante no progresso científico, e no progresso psicanalítico. Nesse sentido também não é algo do passado, né? Tá, vou seguir comentando, já eu coloco. Então, assim, eu pensei em trazer isso, né, para a gente poder começar a embasar, né, essa dimensão epistemológica da discussão dos métodos de leitura. E para fazer esse embasamento epistemológico, a gente tem que conhecer quais são os pressupostos científicos que embasam o pensamento do Lacan. Porque se a gente não tem uma clareza, vamos dizer, né, do que orienta e do que organiza assim, o programa de investigação de Lacan nessa dimensão desses pressupostos epistemológicos, a gente pode se equivocar na hora de ler, né, o texto, né, ou ler a direção do programa. Fica me parecendo, assim, na minha perspectiva, né, que o Lacan pensa, né, os psicanalistas como uma espécie de cientistas das conjecturas. Né? Então, você vai ser um pouco nesse tom que eu vou fazer a apresentação, como se fôssemos cientistas das conjecturas. Então, a gente tem que dominar esse universo da conjectura, como constrói, como reconstrói, o que é conjectura. Deixa eu ver. Tá, é aqui. Eu pus a parte do Freud ali. Vai estar errado. No Função e Campo, né, de 53,
ele já fala, né, dessa concepção de científica conjectural para a psicanálise. E nesse texto do Função e Campo também, ele vai fazer uma crítica, vai dizer que o campo psicanalítico, naquele momento, ele estava, vamos dizer, contaminado, contaminado pelos preconceitos advindos de um modelo, de uma concepção de ciência experimental. Ele vai dizer que naquele momento, né, isso tem muito a ver com a crítica que o Lacan faz da ciência, né? Qual que é a ciência que ele está criticando? A ciência que ele está criticando essa ciência desse modelo experimental, indutivista, empirista, que afirma que o avanço das ciências, né, que o progresso científico se dá pela via do experimento científico. Então ele vai fazer ele critica isso, né? Então ele acha que assim, não é por aí. Não é o avanço é pela via das conjecturas. E daqui a pouco a gente vai ver de onde ele tira isso. Então Lacan vai, durante me parece, durante todo o ensino dele, né, tentar varrer, né, pelo menos até 66, tentar varrer da psicanálise essa ideia de esse modelo experimental de pensar a psicanálise numa chave empirista. E levar ela, né, ao campo das ciências conjecturais. Aí ele já, lá em 53, ele já fala, né? Então, não parece aceitável a posição que se traçaria entre as ciências exatas e aquelas para as quais não há por que declinar da denominação de conjecturais por falta de fundamento para essa oposição, pois a exatidão se distingue da verdade e a conjectura não impede o rigor. E se a ciência experimental herda das matemáticas sua exatidão, nem por isso sua relação com a natureza é menos problemática. Nossa física é apenas uma fabricação mental, cujo instrumento é o símbolo matemático, pois a ciência experimental não se define pela quantidade que efetivamente se aplica, mas pela medida que introduz no real. Então, já em 53, ele já defendia, né, já fazia uma crítica, né, à ciência experimental, já fazia uma crítica à ideia de que as ciências exatas, né, teriam mais rigor, vamos dizer, que as ciências conjecturais. Mas eu estou trazendo só para mostrar que desde 53 essa é uma questão para ele, e a posição científica que ele assume. Logo a gente vai entender essa diferenciação que ele faz, o que é essa física como uma fabricação mental, a partir do símbolo matemático, o que a gente vai entender essa ideia da medida, né, de uma medida que se introduz no real. Logo a gente vai entender isso mais para frente. Deixa eu só... Tem gente querendo entrar. Então, nesse texto, né, a Função em Campo, que é considerado uma espécie de apresentação do programa de investigação do Lacan, a gente já encontra a posição científica dele, que assim, né, como a linguística e a antropologia, ele entende que a psicanálise é uma ciência conjectural, né? Logo, a gente teria que pensar no método de pesquisa que se conforma a esse modelo, né? A gente não vai trabalhar hoje essa hipótese, mas a minha hipótese é que o método de pesquisa, os métodos de leitura poderiam se conformar a esse modelo da ciência conjectural. E aí, então, esse universo conjectural é o mundo dos símbolos, né? Como na matemática, que a gente tem símbolos inventados para explicar o real. São símbolos diferentes, mas é o mundo dos símbolos. Do mesmo modo, o universo conjectural psicanalítico, composto por conceitualizações, também é formado por uma rede de símbolos, né? Especialmente no Lacan, que não são extraídos da realidade, mas de um conjunto simbólico que introduz algo no real. A gente pode afirmar que o Lacan acreditava que o paradigma das ciências culturais fornecia a estrutura de pensamento científico autêntico para a psicanálise. E que os psicanalistas, ele chamava os psicanalistas de praticantes da função simbólica, deviam se aprofundar no entendimento dessa estrutura.
dessa estrutura de pensamento científico. Que é o que a gente vai fazer aqui, né? De que jeito? Primeiro a gente vai apresentar, né, de onde o Lacan extrai, né, essa ideia dos símbolos como uma invenção para explicar o real, a partir do Coiré, né, porque, como a gente vai ver, me parece que o pensamento do Coiré estrutura aí, né, ou pelo menos dá muitos elementos para o Lacan, né, compor sua concepção de ciência. O Coiré, né, nos textos que eu vou trazer dele, ele vai defender isso, né, que o progresso científico se deu pela construção, a reconstrução de conjecturas, né, sendo as experimentações científicas ficando num lugar secundário aí no progresso das ciências. E a partir disso a gente vai examinar o papel do projeto do retorno para um campo de conhecimento, especificamente para a psicanálise, mostrando como ele tem essa função, essa potência aí de promover essa revisão, essa reconstrução, que é um processo fundamental para o avanço de qualquer campo de saber. Então, primeiro a gente vai ver o papel das conjecturas para o progresso científico. E eu acho que, só particulando com os métodos de leitura, por que é importante essa dimensão das conjecturas? Porque os métodos de leitura, ou esse campo das metodologias de leitura, ele é um universo composto só por conjecturas, né? Numa pesquisa textual, que são as pesquisas que a gente faz em psicanálise, cujo objeto de estudo é o texto, as pesquisas só avançam a partir das hipóteses que a gente constrói de leitura. Melhores, piores, mais acertadas, menos acertadas, que conseguem capturar melhor o sentido do texto, do pensamento do autor, que não. Então é um universo de conjecturas no qual a gente está, quando a gente está pensando esse tema das metodologias de leitura. Então a gente precisa entender o que é uma conjectura, qual que é o papel que ela tem, né, no universo científico, qual que é o papel que ela pode ter para a psicanálise, para a gente pensar, porque vai ser decisivo para pensar a importância, a função, o papel dos métodos de leitura em Lacan, porque é um universo conjectural. Então, na aula da abertura do seminário Objetos da Psicanálise de 65 e 66, né, que está nos escritos com o título de A Ciência e a Verdade, né, na minha perspectiva, ali tem uma crítica de fundo, né, sobre a ciência, que é essa física experimental que ele critica longamente lá no Função e Campo. E aí vem os dois comentários que eu falei no começo que o Lacan fala em Ciência e Verdade. Um é: Coiré é nosso guia aqui e sabemos que ele ainda é desconhecido. E o segundo comentário a segunda passagem é: a oposição das ciências exatas às ciências conjecturais não pode mais sustentar-se. Que é a mesma coisa que ele fala em Função e Campo. A partir do momento em que a conjectura é passível de um cálculo exato, probabilidade, em que a exatidão baseia-se num formalismo que separa axiomas e leis de agrupamentos de símbolos. Então, assim, na minha perspectiva, na leitura que eu estou fazendo, o Coiré que apresenta a ideia de ciências exatas e ciências conjecturais, essa ideia de que as ciências exatas e conjecturais não podem ser consideradas opostas. Né? E por que não, né? Não é possível que essa oposição se sustente, porque tanto nas ciências exatas, quanto nas conjecturais, por exemplo, física, linguística, antropologia, sua sustentação se dá a partir de um cálculo matematizado, cuja garantia de exatidão e confiabilidade científica ocorre através de axiomas e leis, ou seja, de uma formalização puramente teórica. Em ambas as ciências, as conjecturas, né, que a gente pode chamar das axiomas, as leis, os conceitos, que serão o palco onde se encenará a verdadeira prática científica e acontecerá seu progresso verdadeiro. Por exemplo, ao abordar o tema da Revolução Científica no século XVII,
Poiré inicia a argumentação dele da seguinte forma, eu vou trazer o que ele diz, né? A ciência moderna não saiu perfeita e completa como a tênis da cabeça de Zeus dos cérebros de Galileu e de Descartes. Pelo contrário, a revolução galileana e cartesiana, que apesar de tudo permanece como uma revolução, fora preparada por um longo esforço de pensamento. E não há nada mais interessante, mais instrutivo, nem mais empolgante do que a história desse esforço, a história do pensamento humano lidando obstinadamente com os mesmos eternos problemas, encontrando as mesmas dificuldades, lutando sem trégua contra os mesmos obstáculos e forjando, isto é, os novos conceitos, os novos métodos de pensamento que permitirão vencê-los. Então, o que ele está mostrando aí, né? O progresso científico se dá, né, essa luta, né, se dá pela construção de novos conceitos, de novos métodos de pensamento, que no fundo são de novas conjecturas. Então, os problemas vão ser enfrentados, os problemas científicos, as dificuldades, pela reconstrução, pela construção e reconstrução desses novos conceitos e desses novos métodos de pensamento, né? E aí a gente pode articular com novos métodos de ler, de interpretar. Tem aí também, né, uma crítica que o Poiré faz aos historiadores da ciência da época dele. Ele vai dizer que os historiadores da ciência da época dele apagavam que o progresso científico se deu de caminhos muito tortuosos. É como se os historiadores da ciência da época contassem de uma forma onde o percurso foi reto, sem volta, sem desvios. Que ele fala assim: é mister resistir à tentação a que sucumbem muitos historiadores das ciências de tornar mais acessível o pensamento frequentemente obscuro, inábil e mesmo confuso dos antigos, traduzindo numa linguagem moderna que o esclarece, mas ao mesmo tempo o deforma. É interessante que tem um texto dele que chama... todos os textos que eu estou usando dele tá Estudos da História do Pensamento Científico. O texto chama Orientação e Projetos de Pesquisa, acho que vale a pena ler, que eles tiraram de um currículo vitae do Poiré, de 51, que ele vai falar, né, assim, dá alguma noção, pequena noção assim, do método dele, do programa de investigação dele. Mas você vê que tem uma dimensão aí metodológica de reler a história da ciência a partir de outras conjecturas, de uma outra forma, né? Considerando os caminhos tortuosos, considerando os percalços, as dificuldades. E ele vai falar um pouco, eu vou trazer um pouco disso aqui embaixo, por exemplo, que ele vai dizer: a história do pensamento científico, tal a entendo e me esforço por praticar, visa dominar a trajetória desse pensamento no próprio movimento de sua atividade criadora. Você vê? Isso tem a ver com método. Para esse efeito, é essencial recolocar os trabalhos estudados em seu meio intelectual e espiritual, interpretá-los em função dos hábitos mentais, das preferências e das aversões dos seus autores. Então, assim, o Poiré trabalhava com texto. Eram textos antigos que ele estava trabalhando. Então, assim, dá para pensar qual que era o método de leitura do Poiré para ler os autores. Quais eram os pressupostos que ele estava utilizando? Então, tem que pegar o texto, situar no meio intelectual e espiritual que ele estava sendo produzido, em função dos hábitos mentais de quem escreveu, das aversões e preferências dos autores. Também tem uma dimensão cultural, histórica. Ele vai pensar o pensamento científico em relação à filosofia, em relação à religião. Então, isso é um método de leitura. Qual que é esse universo, essa metodologia do Poiré é um universo de leitura. Então, esse trabalho de construção e reconstrução, quando é uma pesquisa textual, né, ele está no campo histórico, filosófico, tem uma dimensão de reconstrução e construção de conjecturas. Esse método dele lembra muito o método do Kuhn, ou o inverso. O método do Kuhn muito lembra o do Poiré. O método do Kuhn, lembra que ele até falava que ele pega de um outro autor a ideia de botar um chapéu pensante e pensar tal como um físico aristotélico e entender o pensamento do autor na época do autor? É parecido. E tem umas citações lá no Kuhn que ele fala que
ele leu os textos do Poiré e foi muito influenciado por ele. Eu não trouxe o Kuhn de novo, porque a gente já estudou bastante ele, né? Mas se vocês voltarem lá, depois que a gente estudar aqui o Poiré, você vê que do ponto de vista metodológico tem muita similaridade. Então ele fala mais assim: é igualmente essencial integrar na história de um pensamento científico a maneira como se compreendia a si mesmo e como se situava em relação ao que o procedia e ao que o acompanhava. Então ele ia sempre tentando situar o pensamento científico, né, em relação ao que o pensamento que veio depois e o pensamento que o acompanhava, que o anterior e os que o acompanhavam, né? Isso é método também. É uma forma de ler, né? É uma forma de abordar. Deve-se estudar com o mesmo zelo tanto os erros e os fracassos como os sucessos. Essa dimensão de estudar fracassos é uma dimensão que vai aparecer no método Lacan. Erros e fracassos. Essa é uma dimensão que aparece no universo metodológico do Lacan. Estudar os erros e os fracassos do texto do Freud. Não apagá-los, não sincronizá-los. Aí tem mais um pedacinho aí da citação que eu acabei não colocando. Ele vai dizer assim, que dentro dessa epopeia científica, né, ele conclui que, assim, estão lutando sem trégua contra os mesmos obstáculos e forjando, isso é, novos conceitos, os novos métodos de pensamento que, enfim, permitirão vencê-los. Eu coloquei lá atrás. É possível observar que a luta e a vitória não acontecem através de experimentações, por Poiré. Ele não está dando ênfase nesse momento das experimentações. Pois a gente vai entender que lugar que a experimentação tem aí no progresso científico. Mas nesse primeiro momento é possível observar que a luta e a vitória não acontecem através das experimentações, dessa dimensão empírica. Ainda que ele esteja investigando a história do pensamento científico, dando destaque para a física experimental. De acordo com Poiré, o que permite aos cientistas vencerem as batalhas e se erguerem vencedores eram os novos conceitos e métodos de pensamento. Isso é, a construção de novas conjecturas estruturantes e orientadoras da aventura investigativa. Desse modo, Poiré demonstra que os cientistas, como Galileu, não descobriram leis simples e evidentes que regulavam o mundo físico. Mas isso sim, criaram e construíram um contexto que possibilitou que aquilo que depois seria considerado como uma descoberta científica. Então não é que eles descobriram algo que já estava ali, né? Eles construíram algo sobre aquilo que já estava ali e que depois foi considerado uma descoberta. A criação e a construção desse contexto se refere inicialmente a uma reforma do intelecto, isso é, uma reforma na leitura e na interpretação do mundo através da invenção de novas conjecturas, produção de uma série de conceitos inéditos, elaboração de uma nova concepção de natureza, de uma nova ideia de ciência, ou seja, ainda de uma filosofia inteiramente nova. No campo da física, com as leis e os conceitos, que hoje parece para a gente, né, representar de maneira muito óbvia e simples a organização e funcionamento do mundo físico, fica difícil até a gente compreender os esforços que foram empreendidos para a descoberta desse mundo físico a partir da invenção do novo universo de conjecturas. Temos a ilusão de que a teoria seria um retrato do mundo. Seria mais pensar que a teoria constrói o mundo, né, nesse primeiro momento. Aí ele fala, assim a necesse determina o esse. A boa física é feita a priori, ou seja, anteriormente. A teoria precede o fato. A experiência é inútil, porque antes de toda experiência já possuímos o conhecimento que buscamos. As leis fundamentais do movimento e do repouso, leis que determinam o comportamento espacial e temporal dos corpos materiais, são leis da natureza matemática, da mesma natureza que as leis que governam e descobrimos-las não na natureza, mas em nós mesmos, em nosso espírito, em nossa memória, como o patrão outrora nos ensinou. Então, Galileu era platônico, né? Ele tinha uma oposição aos aristotélicos. Então, a teoria precede o fato. Ele chega a dizer, a experiência é inútil. Olha a importância da conjectura. Como exemplo, né, o Poiré vai afirmar que o conceito, por exemplo, galileano de movimento, assim como o de espaço, após sua invenção por Galileu, parece-nos natural, levando a gente a acreditar que a lei da inércia é oriunda da experiência e da observação.
ainda que o autor destaque isso como a obviedade disso. Ninguém nunca tinha podido observar um movimento de inércia, pela simples razão de que tal movimento é inteiramente impossível. Esse movimento de inércia é inteiramente impossível porque ele é uma construção teórica. Não tem como você observar o movimento de inércia. É uma invenção teórica. A gente pode, entre aspas, observá-lo depois, porque a gente já tem uma construção teórica sobre ele. Na verdade, o que se passa aí na elaboração conceitual de Galileu sobre o movimento, incluindo a lei da inércia, é o ato de, abre aspas, substituir o mundo real da experiência cotidiana por um mundo geométrico hipostasiado, que é de hipótese, e explicar o real pelo impossível, fecha aspas. Isto é, temos a substituição da experiência real e imediata pelo mundo hipotético, conjectural. Um mundo que visa a explicação dessa experiência pelo impossível. O que é esse impossível? É a linguagem matemática, que não existe no mundo real. Então, explicar o real pelo impossível seria explicar o real por uma linguagem matemática conjectural inventada. É o impossível porque é impossível, né, nesse sentido que ele fala como chama? Da inércia, porque é impossível o movimento de inércia existir. Segundo Poiré, a experiência e observação real e imediata, no sentido da experiência cotidiana do senso comum, na verdade, não só não é responsável pelo progresso científico, como atrapalhou a fundação da ciência moderna. Assim, diferenciando a experiência, essa cotidiana imediata, de experimentação, essa sim científica, qual repropõe que foi a experimentação, no segundo momento, as conjecturas precedem a experimentação, que tiveram um papel no progresso científico. Então, não é a experiência cotidiana. Eu estou vendo o céu, estou vendo a caneca, estou vendo o computador. Não é essa experiência. Experiência é diferente de experimentação. O que é experimentação? A experimentação, ela é derivada do universo conjectural. A experimentação consiste em interrogar metodicamente a natureza. A experimentação ou experimento é para a gente poder falar, uma conjectura. Trata-se a experimentação de uma operação de leitura e interpretação da natureza, que rejeita outra estratégia de leitura e interpretação orientada pelas noções do senso comum. Pelo contrário, trata-se de uma operação ancorada em noções forjadas numa linguagem formal, não intuitiva, contrária à linguagem cotidiana. Ainda, a experimentação como uma interrogação metódica e como uma operação de leitura e interpretação da natureza, abre aspas, pressupõe e implica uma linguagem na qual se formulam as perguntas como um dicionário nos permite ler e interpretar as respostas, fecha aspas. Então, o Poiré, né, vai entender que a experimentação, né, é uma espécie de uma linguagem, né, dentro da qual se formulam a partir como uma espécie de uma formulação de perguntas que vai permitir, né, ler e interpretar as respostas da natureza. Eu achei interessante ele lá usar ler e interpretar. Ele usa dicionário, ele usa linguagem, perguntas, dicionário, ler, interpretar e respostas. Então é como se essa linguagem conjectural, né, fosse uma espécie de chave de leitura da natureza. E a experimentação, o experimento, a gente pode pensar, é quase como se fosse ele fala, é uma forma metódica, né, de indagar a natureza. É como se fosse uma metodologia, ou um método, né, um conjunto de métodos de leitura que permite a gente ler e interpretar a natureza, criando perguntas e obtendo delas respostas. Não é isso que a gente faz com o texto? A gente não cria uma pergunta, um problema de pesquisa, e vai buscar a resposta no texto, ver se ele responde, que resposta que ele dá? Então, a linguagem conceitual, a partir de qual se formulam as perguntas e, consequentemente, permite a gente chegar às respostas, é a mesma linguagem que dá as condições de leitura e interpretação dessas respostas. Cria-se, assim, um universo fechado,
no qual o sentido da experiência, né, essa experiência comum do mundo real, da natureza, é concebido resultante do universo conjectural proposto por determinada linguagem conceitual. Então, é a linguagem conceitual que constrói o mundo, né, dentro do qual vai se fazer perguntas e obter respostas. Por isso que cria uma espécie de uma circularidade. Porque fora desse universo conjectural, nessa perspectiva, o mundo não existe, né? O movimento da inércia não existe fora desse universo conjectural. Fora do mundo da física e das conjecturas da física, o movimento de inércia não existe. Ele não existia antes. Ele só passa a existir depois. Então, a maneira de ler, interpretar a natureza a partir das conjecturas cria, condiciona, de alguma maneira, o próprio objeto que está sendo lido e interpretado. Por isso cria uma espécie de universo fechado, que eu falei, né? As mudanças de sentido sobre o mundo real são efeitos de leitura e interpretação engendrados por mudanças no universo conjectural, e não mudanças originadas da observação e da experiência imediata. É isso que o Poiré vai demonstrando no texto dele, né? Todo o avanço ali que o Galileu obteve não foram mudanças por causa dos experimentos que ele fez e da observação que ele fez do que aconteceu nesses experimentos. Foi porque ele foi mudando as conjecturas. Foi sempre um avanço teórico. Aí, nesse sentido, né, eu coloquei aqui que assim, não seria possível a gente fazer de fato uma diferenciação entre teoria e prática, pois a segunda, né, a prática, estaria diretamente determinada pela primeira. Mas ainda, a teoria é aquilo que permite a existência de uma prática científica. A experimentação é, na verdade, né, a encarnação de um conjunto de hipóteses conceitualizadas desde determinado universo teórico, precedida por um experimento mental, experimento que, de fato, seria o motor do progresso científico, que cria e estrutura atividades de descobertas científicas. Então, esse universo teórico, conjectural, metodológico, ele pode ser pensado como uma espécie de um experimento mental, e a gente vai ver alguns experimentos mentais lá no texto do Poiré, que ele vai falar do Galileu, que precedem a experimentação. É preciso um experimento mental para criar uma experimentação. É preciso que o experimento, vamos dizer, físico, exista antes como uma conjectura, mentalmente, antes dele existir na prática. E como ele existe mentalmente é que vai determinar como ele vai existir na prática. Total articulação com a clínica. É primeiro que a gente tem uma conjectura, toda uma metodologia e um universo de um experimento, da experiência analítica teoricamente elaborado, para que ela possa existir na prática. Não existe experiência psicanalítica se ela não existir antes teoricamente. Aí o Poiré, mais uma situação do Poiré. Assim, discutindo o famoso exemplo da bala que cai do alto do mastro de um navio em movimento, Galileu explica longamente o princípio da relatividade do movimento, a diferença entre o movimento do corpo em relação à teca e seu movimento em relação ao navio. A seguir, sem fazer qualquer menção à experiência, ele fez um experimento mental, conclui que o movimento da bala em relação ao navio não muda com o movimento deste último. Ademais, quando seu adversário aristotélico, imbuído de espírito empírico, lhe faz a pergunta: fizeste uma experiência? Galileu declara com orgulho: não, e não preciso fazê-la. E posso afirmar sem qualquer experiência que é assim, porque não pode ser de outra forma. Então, o rigor aí, a certeza, né, da verdade está no experimento mental, não no experimento... esqueci de mudar aqui. Está no experimento mental, não está no experimento físico. Então, ele faz mentalmente essa experiência da bala caindo do mastro de um navio, né, para explicar o princípio da relatividade física do movimento. E aí o aristotélico pergunta: você fez uma experiência? Ele fala: não preciso fazer. Não tem como ser de outra forma.
Logicamente, não tem como ser de outra forma. Considerando os conceitos que eu estou considerando, os pressupostos que eu estou considerando, não tem como ser de outra forma. Então, de acordo com o Poiré ainda coloca, de acordo com o Poiré, trata-se de uma lenda, pois a partir de suas pesquisas históricas, chega à conclusão de que Galileu... Não, peraí, pulei aqui. Desculpa, gente, pulei. Desculpa, vou voltar aqui. Então, para nessa parte. Aí ele fala, Poiré irá demonstrar que havia uma tal impregnação do imaginário dos historiadores do progresso científico da época dele, desse imaginário de que o progresso científico se dava pela dimensão empírica, né, que se criou uma lenda sobre as experiências do Galileu. Uma das lendas é sobre a experiência de Pisa. Ele vai dizer, os historiadores que se ocuparam de Galileu e os historiadores da ciência em geral atribuem às experiências de Pisa uma grande importância. Depois vocês veem a experiência lá que está nos estudos de história do pensamento científico. Habitualmente, neles vem um movimento decisivo da vida de Galileu. Um movimento decisivo o momento em que ele se pronuncia abertamente contra o aristotelismo e inicia seu ataque público contra a escolástica. Nelas vem também um momento decisivo da história do pensamento científico. O momento em que, justamente graças à sua experiência sobre as quedas dos corpos, Galileu defere um golpe mortal na física aristotélica e assenta os fundamentos da nova dinâmica. Então, nos historiadores da ciência da época, que o Poiré está criticando, eles achavam que eles defendiam a ideia de que o avanço aí do Galileu tenha sido pela sua experiência, pela experimentação, né, pelas experiências que ele fazia. Mas ele vai dizer que ele nem chegou a fazer essa experiência. Mas isso fala mais do imaginário, né, desse imaginário empirista dos historiadores da ciência, até aquela época do Poiré, do que do avanço das pesquisas do Galileu. Então, o Poiré vai dizer que isso é uma lenda, né? Porque a partir das pesquisas históricas que ele fez, ele chega à conclusão de que Galileu não fez ou sequer imaginou a experiência de Pisa. Ainda que Galileu tivesse feito e descrito outras experiências, essas sim realizadas de fato, não seriam elas a provar a validade de sua teoria. Poiré fala assim, abre aspas, é evidente que as experiências de Galileu são destituídas de valor, fecha aspas. Mas a maneira como se estruturavam as conjecturas no interior do universo conceitual matematizado. Aí, em referência a um exemplo de Poiré, né, só para mostrar como Lacan vai seguir essa lógica do raciocínio do Poiré, em referência a um exemplo que Poiré cita em seu texto, uma experiência de medida, que é a do relógio de Huygens, acho que é assim que fala, Lacan, no Seminário 2, afirma que a exatidão do relógio, né, que é um protótipo de um relógio, que a exatidão do relógio, né, em marcar a hora, existe a partir de algo que foi colocado dentro do relógio, o fator G. O que é o fator G? O fator G se refere à aceleração provocada pela gravidade, pela gravitação, né? Tem a ver com a relação entre espaço e tempo. O Lacan vai falar assim, pregando um termo do Galileu, Lacan fala assim, que o relógio surge a partir de uma experiência mental, realizada a partir dessa teorização. Abre aspas, Lacan. Trata-se de uma hipótese encarnada em um instrumento. Então, o fator G é uma conjectura encarnada no experimento físico. É como se o experimento físico fosse uma representação do experimento mental. Mas o que garante o funcionamento dele é o experimento mental. Porque sem o experimento mental não existiria experimento físico. E aí o Lacan segue com uma conclusão. E se o instrumento, abre aspas, e se o instrumento foi feito para confirmar a hipótese, não é preciso, de modo algum, fazer a experiência que ele confirma, já que pelo simples fato dele funcionar, a hipótese se acha confirmada. Se o relógio funcionou, quer dizer que o experimento mental estava certo. Se o experimento mental estava certo, é irrelevante fazer o relógio físico. No sentido da confirmação, da validação da teoria. Assim, Lacan defende em sua posição científica que o progresso de uma ciência se dá pelos avanços teóricos
conceituais e não pela experiência. E ainda, pelo que podemos deduzir desse trecho, nem das experimentações. Para ficar bem claro, se uma experimentação é bem-sucedida, não se lê que é dela que surge o conhecimento científico e lhe oferece condições para o seu progresso. O sucesso, assim como o fracasso de uma experimentação, revela o sucesso ou o fracasso da teoria a partir da qual a experimentação foi forjada. Em caso de fracasso, não se modifica o experimento, mas sim a teorização, que, é claro, vai alterar em seguida o experimento. As ideias de Lacan sobre a ciência e seu progresso inspiram-se no pensamento de Poiré. Lacan coloca em primeiro plano o experimento mental em detrimento da experiência imediata do senso comum e até mesmo da experimentação, sendo a experiência comum rejeitada e a experimentação como derivativa da teoria, seguindo o raciocínio do Poiré. Já o experimento mental surge como campo de batalha propriamente dito da luta pelo avanço científico. Aí o Lacan fala. Por que, em seguinte, no Função e Campo, ele faz um comentário sobre isso. A objeção da contradição em termos levantada contra o pensamento inconsciente por uma psicologia mal fundamentada em sua lógica, uma psicologia aí, acho que ele está falando da psicologia empirista, cai por terra com a própria distinção do campo psicanalítico, na medida em que ele manifesta a realidade do discurso em sua autonomia. O é por si move do psicanalista une-se ao de Galileu em sua incidência. Não é da experiência do fato, mas a do experimental mentes, ou seja, do experimento mental. Então, a psicanálise, o campo psicanalítico se move não pela experiência do fato, mas pelo experimento mental. A esse respeito do experimento mental, Lacan vai falar no Seminário Ética da Psicanálise, ele vai falar que, a esse respeito, no Seminário Ética da Psicanálise, Lacan vai situar o experimento mental como uma prática em ação em sua investigação. Ele fala, convidei-os a entrar numa experiência mental, experimento mental, como diz Galileu, contrariamente ao que vocês acreditam. E ele tinha muito mais experiência mental do que do laboratório. E, em todo caso, ele certamente não teria, sem isso, dado o passo decisivo. Ele está defendendo o experimento mental. E aí também é uma articulação possível com a metodologia de leitura, que é esse universo metodológico da leitura, a gente pode pensar o universo metodológico de leitura numa pesquisa textual como um experimento mental, feito e elaborado para tentar abordar um texto, para tentar abordar um pensamento de um autor. Hipótese, né? Veremos. Então, nesse seminário da Ética da Psicanálise, Lacan vai dizer que todas as aulas, o que ele propôs foi um experimento mental. Isso é, um trabalho de construção de conjecturas que permitiram ele forjar perguntas para indagar o campo psicanalítico e filosófico, textos psicanalíticos e filosóficos, e encontrar respostas para tais indagações desde determinado universo teórico conceitual. Sobre a ética da psicanálise, Lacan irá criticar as conjecturas estabelecidas e difundidas pelos pós-freudianos, propondo novas conjecturas que, ao seu ver, responderiam de forma mais adequada à problemática para a psicanálise. Para tanto, ele recorre não apenas à teoria psicanalítica, mas também a elaborações filosóficas, sendo dentro desses universos conceituais que ele dará respostas que introduzem uma nova forma de pensar a temática. Como exemplo de conjecturas elegidas por Lacan como padrão, abre aspas, que ele que usa, padrão para a revisão da ética, ele que usa, isso entre aspas, ele que usa, padrão para a revisão da ética, temos perspectiva do juízo final, tratando da relação entre a ação e o desejo que a mobiliza, oposição entre tragédia da vida e serviço de bens, estando a ética da psicanálise situada ao lado da tragédia, e em articulação esses dois pontos, a dimensão cômica da ética. Só para dar exemplos, assim, são conjecturas que funcionam como chaves de leitura da temática, para a temática, para a criação de perguntas e, consequentemente, para a criação de respostas. Então, é dentro desse universo conjectural aí, são todas conjecturas, que essas vão servir para criar perguntas, para elaborar respostas. Desse modo, Lacan, orientado por Poiré, compreende que as ciências, incluindo a psicanálise, progridem pela via do experimento mental, tendo a dimensão empírica um valor secundário em seu progresso. O experimento mental se caracteriza por um grupo de conjecturas, conceitos, métodos, filosofias, concepções de mundo, constituindo uma espécie de maquinária teórica produtora de perguntas sobre determinado objeto de estudo a fim de extrair respostas, sendo tanto as perguntas quanto as respostas concebidas pelas conjecturas elegidas.
Nota-se que o experimento mental tem uma espécie de circularidade, né? Porque o objeto de estudo, ele mesmo é um produto do experimento. O movimento de inércia ele é uma própria invenção da física, né? Não lhe é exterior, e as explicações às quais se chega sobre ele são resultado do mesmo universo teórico que o produziu. A circularidade só é quebrada ao introduzirmos novas conjecturas. Ainda, em Lacan, temos uma gama de introduções de conjecturas inéditas. Lacan faz esse trabalho, desde essa nova, abre aspas, orientação de estudo da psicanálise, que ele que propõe. Por ele proposta, cujo objetivo foi o de, abre aspas, ele falando, repensar os textos fundamentais da experiência analítica, produzindo fecha aspas, produzindo uma nova forma de ler e interpretar a obra do Freud. A construção dessas novas conjecturas e a investigação dela decorrente ficou conhecido como retorno a. Então, minha ideia é que o Lacan, com o retorno a, constrói com uma espécie de um experimento mental aí, um novo universo conjectural, vindo da linguística, da matemática, etc. E a partir desse universo conjectural, aí a gente vai para o campo do método, ele vai ler e reinterpretar a obra do Freud. Só que um dos caminhos que ele seguiu, que é o retorno a Freud, que dá para pensar como um projeto metodológico, é ele mesmo produtor e revisor de conjecturas. Tem essa potência. Então ele tem uma função na reconstrução das conjecturas, por isso ele tem um papel essencial no progresso do programa de investigação de Lacan e pode ter um papel essencial no progresso de evolução de disciplinas que funcionam nesse modelo das ciências conjecturais. De algumas das disciplinas, né? Nem todas, né? Claro. Esse universo das ciências conjecturais também é amplo. Mas aí, essa parte do retorno a gente vai ver no próximo encontro, que aí a gente vai conversar com Foucault. Foucault e Lacan. Por hoje é isso. Esse aqui a gente vai só na próxima. Aí agora a gente podia abrir pra gente... Como é que fala? Pra gente discutir, conversar. Sei que demorou um pouquinho mais, mas queria terminar essa parte. Bora lá. Bom dia, pessoal. Gabriel, eu Bom queria te dia, fazer uma Camila. pergunta. Bom dia. Sobre o experimento mental, enquanto você estava lendo as passagens do próprio me vinha muito a hipótese na cabeça, né? Depois, quando você lê a passagem do Lacan, ele cita a própria palavra, mas aí, em que medida, pensando mesmo no modelo científico experimental, a gente pode comparar o experimento mental, seja para diferenciar ou para se aproximar, né, do momento da hipótese nesse modelo científico experimental? Não entendi. Por exemplo, nesse modelo científico da experiência, a gente tem um momento, né, da hipótese, do experimento, do resultado, não sei se é bem assim que se encadeia. No seu próprio método, certo? Peraí, você está falando do método experimental. No método experimental tem as conjecturas, a construção das experimentações e os resultados e a avaliação, vamos dizer, a interpretação desses resultados. Então, o experimento mental é a mesma coisa, esse mesmo instante da hipótese. Ah, sim. Experimento mental seria o campo das conjecturas, das hipóteses. Isso, exato. Nesse sentido, então, não se diferenciaria. Nesse sentido, toda ciência tem um momento do experimento mental, né? Independente dela ser de laboratório ou não. Porque qualquer ciência, nenhuma ciência, o Poiré está estudando ciências experimentais, ele não está estudando história, não é isso, ele não está investigando o progresso do pensamento histórico, né? Do pensamento científico. Então, ele está estudando ciências experimentais. Então, assim, toda ciência, dessa perspectiva que a gente está trabalhando aqui, toda ciência tem esse anterior da produção conjectural. E o que vai vir depois é um derivativo da conjectura. Né? Está derivado, está condicionado pela conjectura.
A princípio, né, assim, eu tô usando esse universo aqui porque é o universo que o Lacan estava trabalhando naquele momento, né, assim, a gente já avançou muito com a ciência e tem outras discussões sobre isso, né, mas que eu não vou entrar, porque pra gente ficar, a gente fazer uma imersão nesse universo. Pode falar, Marcelo. Oi, Gabriel. Oi. Tem duas coisas que eu acho que ficam de fora dessa conceituação, né? Na verdade, assim, eu acho que a linha de raciocínio toda, e não digo nem que seja a sua, né? Vem lá do Quarrey e depois apropriada e elaborada por Lacan, acho que tem uma oposição que eu não sei se é tão assim, se é tão necessária entre, aliás, como o Lacan coloca lá na sua primeira citação, lá, desde Função e Campo, de que essa oposição entre ciências experimentais e ciências conjecturais, ela, na verdade, ela é mais metodológica, né? Não existe realmente um rixa um método tentando invalidar o outro, e aí, na linha de raciocínio, parece assim, experimento concreto, real, no mundo, nos objetos empíricos, ele é desnecessário, né, como o Galileu coloca lá, e, na verdade, não é muito bem assim, né, ok, dá para entender onde se quer chegar com, né, as consequências do experimento mental, mas acho que essa oposição, ela é meio, com perdão da palavra, assim, meio boba, sabe? E aí, baseado nisso, eu acho que tem duas coisas que ficam fora, né? Eu acho que a primeira é os aspectos sociais da construção, aspectos sociais e políticos da construção do conhecimento, sabe? Eu acho que se está se retornando, porque aí tem uma questão de perspectivas, né? Eu acho que quando se faz aquela conclusão de que os pesquisadores da história da ciência normalmente ignoram o contexto das descobertas, né, os acertos e erros em especial, é porque você tem um viés de retrospectiva, né, em que você coloca que o conhecimento atual necessariamente dependia de um conhecimento anterior, então você traça a história, sabendo também que história é uma ciência, né? Mas se você fizer o viés contrário, né, em vez de partir do tempo presente, olhar para o passado, para construir essa cadeia de necessidade, se você olhar do tempo passado para o tempo presente, você vê que, na verdade, esses conhecimentos eles foram contingenciais. Né? Então, na verdade, depende do ponto de vista para saber se é necessário ou contingente. Né? E aí, quando você está pensando no passado, uma das coisas que influenciam essa contingência é justamente o contexto sociopolítico, né? Por exemplo, a gente pega a questão de que o Galileu mesmo, embora tenha sido colocado herói dessa história, ele teve que voltar atrás nas suas conclusões por causa do contexto religioso da época que ameaçou colocar ele na fogueira, né? Levou, sei lá, se foi um século para poder se considerar as hipóteses dele, né? A mesma questão em Mendel na genética, a mesma questão da evolução lá com Darwin, né? Esses conhecimentos, eles não foram permitidos na sua época, não foram imediatamente aceitos. Aliás, dentro da psicanálise, a gente pode falar do próprio Freud. Né? O primeiro reconhecimento do Freud foi como prêmio de literatura por interpretação dos sonhos, não foi sobre as suas contribuições para a ciência. Né? Então, acho que esse contexto sociopolítico ele é muito importante também para essa história, aliás, para a própria epistemologia, para o reconhecimento, para a construção gradual do conhecimento. Né? E acho que outra coisa que fica esvaziada, não sei se de repente fica muito pesado para uma resposta nessas duas dimensões, assim, se ignora a dimensão do acontecimento, sabe? Tem coisa que está totalmente fora do controle, inclusive, dos experimentos mentais, das hipóteses, né? Do referencial teórico, né? E é justamente o acontecimento que inaugura algo novo, que pede, então, uma atitude ética de um desenvolvimento, de uma elaboração. Né? Eu não digo nem... não é uma experiência, né?
experiência empírica, não é uma experiência mental, mas é algo que já que se falou muito em real, né, talvez da ordem do real, né? É o acontecimento. São essas duas coisas. Então, é que assim, pode parecer bobo hoje, mas não era bobo naquele momento, essa discussão. A gente está pensando em 1937 com a Rê. Ele tá dialogando, né, está fazendo uma crítica aos historiadores da ciência de 1937. A gente está pensando como como a ciência, o modelo científico era pensado há, sei lá, quase 100 anos atrás. É nesse universo teórico que a gente está pensando. Então, o trabalho aqui, como eu tinha proposto lá com o Kuhn, é botar um chapéu pensante e voltar no passado para a gente entender como que o Lacan estava pensando, né? Pode parecer bobo hoje, mas não era bobo naquela época, né? Porque senão o Poiré não teria feito. O Poiré fez um estudo para demonstrar, né, que as conjecturas vinham antes do experimento, porque precisou fazer um estudo sobre isso. Então, não era uma coisa boba. Acho que não dá para colocar nesses termos como uma coisa boba. Era uma coisa extremamente importante, né? E até hoje isso é uma discussão, se a gente for pensar dentro da epistemologia da ciência, né? Essa discussão entre conjectura e experimento, experiência, teoria e fato. Por isso que eu falei que é uma coisa que extrapola a nossa proposta aqui, que já é uma questão mais contemporânea. Só não acho que é bobo, acho que é extremamente importante, considerando que a gente quer entender que é o pensamento do Lacan. Porque a proposta é entender como Lacan pensa, né? Se a gente colocar como bobo, então não tem por que estudar, né? Então a gente não vai estudar o Lacan. Então não faz sentido estudar essa dimensão, então esquece, né? Não esquece. Era muito importante na época. Então a gente tem que precisar voltar para a história para entender como o pensamento do autor se deu, para depois a gente propor algo novo. Segundo o que você falou, né? O Poiré, ele considera o contexto sociopolítico. É que não era a proposta do meu texto nem da apresentação hoje. A apresentação é só demonstrar como as conjecturas são determinantes para o progresso científico. Esse era o objetivo. Ele explica tudo isso que você falou, ele explica tudo isso no texto. Né? Então ele vai articular o conhecimento científico dentro do conhecimento filosófico, cultural, religioso, ele vai explicar tudo isso, totalmente contextualizado. Né? Não tem uma descontextualização nesse sentido. Isso em relação à forma de ler é justamente o que ele está propondo. Né? Assim, vocês estão lendo a história de um jeito, eu vou ler de outro jeito. Não é algo óbvio. Né? Pode parecer óbvio hoje, mas não é algo óbvio. E não é algo óbvio nunca, porque senão, olha todos os debates que tem de história, recente discussões de questionamento da história, não é nada óbvio. Depende muito das formas de se ler, né? É que eu estou enfatizando a questão do óbvio e do bobo, porque quando a gente coloca como óbvio bobo, se torna em algo desprezível, que você não tem que estudar, né? É como se nada, então tudo que o Lacan está falando, que o Poiré está falando, não é irrelevante, né? Ajuda a entender como que o pensamento científico se construiu. Agora, isso do acontecimento e do real, né? Isso eu não saberia dizer, assim, né? É claro que eu acho que eu estou trazendo uma perspectiva, né? Assim, é um recorte, não tem como eu abranger tudo que se discute em ciência, mas tem uma resistência do fenômeno em relação à teoria. É óbvio que a partir de um experimento, de uma experimentação, coisas novas podem surgir que não foram previstas na teoria. Mas isso não quer dizer que a ciência progrida prioritariamente pelos acontecimentos. Então, se a gente vai supor que então tudo é pelo acaso, né? Então a gente vai esperando os acontecimentos acontecerem para ver. Não é isso. A conjectura determina como a experimentação vai ser feita, né? E se algo dá errado, é a conjectura que vai mudar. E se o experimento produz algo de novo, é a conjectura que vai mudar também. Né? É claro que tem coisas que acontecem não esperadas que fazem a ciência evoluir, vai tentar fazer uma coisa, surge outra, e isso é uma coisa importante. Mas isso são casos, né? Não é isso que move a ciência. Eu estou propondo aqui o que move a ciência. O que move a ciência é a produção e a revisão de conjecturas. E não tem uma separação entre experimentação e conjectura. É justamente o contrário. Eu falei teoria e prática, não tem como separar. Não tem separação. É uma ideia de que não existe mais separação entre experimento e conjectura.
gente tem que pensar que a crítica que o Lacan, que o Poiré está fazendo, que o Lacan está se apoiando para fazer, era o inverso. É que na época se defendia que as conjecturas eram irrelevantes ou muito secundárias, que o experimento, que a ciência se avançava pela experiência. Ele está fazendo uma inversão. Por isso que tem que pôr o chapéu pensante e voltar para o passado para entender qual que era o contexto da discussão. Se a gente pensar com a cabeça de hoje, a gente não consegue entender o que estava posto lá na época. O que estava posto na época é um contexto onde as ciências experimentais o modelo era considerado a ciência. O resto era tudo menosprezado. As outras ciências eram menosprezadas. Nesse sentido de atingir uma dimensão de cientificidade. Que eles estão fazendo um movimento de defender uma cientificidade de outros campos, né? A partir da proposição de outros modelos, né? Poiré influenciou todos os epistemólogos, influenciou Kuhn, outros epistemólogos, influenciou outros pensadores da época, né? Assim, ele que produz. Para a gente chegar nesse pensamento que a gente tem hoje, a gente precisou dele, né? Mais alguém? Eu sei que é um tema mais chato, né, mais duro, assim, né? Mas a gente precisa passar por isso. O de semana que vem vai ser mais divertido, que é o Retorno A, né? Pelo Foucault. Eu acho que é mais divertido, é mais conhecido, né? Mas se a gente não passar para essa dimensão epistemológica, a gente vai cair num lugar que eu acho que a gente sempre cai em psicanálise, que é renegar a dimensão epistemológica da psicanálise, né? Muito comum isso, né? Poucos grupos de autores, né? A Paula faz isso, né? De colocar a epistemologia em jogo ali, tem no pique. Então, assim, isso é uma marca da Paula, né? Assim, nossos trabalhos aqui, de colocar essa dimensão epistemológica. Então, não posso deixar de fora. Até para dar consistência para as teses, para as hipóteses, né? E depois aí a gente vai ver quais são as conjecturas que o Freud utilizou, né? Quais conjecturas que o Freud utilizou para construir Dora? Epistemológicas, políticas, científicas. Qual que era o discurso científico da época dele, por exemplo? O que ele recuperou? Que é diferente do momento do Lacan. Então a gente vai ter tudo a ver com essa dimensão das conjecturas. O Gabriel, você falou semana que vem, na verdade é daqui a 2 semanas, né? Ah, sim, daqui 2 semanas. Eu fui até confirmar aqui no grupo. Não. Daqui 15 dias, porque dia 26, eu confundi. Mas vão ser só esses 2 encontros. Depois a gente vai pro caso, de fato. Então tá bom, pessoal? Se ninguém tiver mais nenhum comentário. Eu só ia fazer um comentário Pode falar, Beto. Sobre a relevância disso, né? Da importância, porque é onde as pessoas costumam criticar a psicanálise, né? É justamente nesse furo que às vezes a gente não aborda, até dessa construção de que isso também é ciência, né? De outras formas, e eu acho que até se retornar ao Galileu é relevante porque a gente olha para ele, né, como um grande cientista, né, e tem sua importância na física, e desconsidera também como ele chegou em suas conclusões, né, que nem sempre foi no campo da experiência. Então, eu achei bem curioso. Eu não tinha tanto conhecimento dessa parte, e achei bem relevante, assim. Achei bem legal. Mas comentário mesmo. Obrigado. Eu acho que essa articulação, nossa, também tem uma articulação com essa dimensão da cientificidade da psicanálise, né? Então, assim, tem essa discussão, assim, o que faz da psicanálise que a gente possa considerá-la uma ciência, em que modelo científico ela pode ser considerada, e qual método, então, a gente utiliza. Que é isso, tá, a psicanálise é uma ciência conjectural. Qual o método? É o método psicanalítico. Que método é esse? Como é que a gente, né, constrói esse método, demonstra esse método? Eu estou pensando que os métodos de leitura podem ser, pelo menos, um dos métodos, né, para se pensar dentro da psicanálise. Porque ele conversa tanto com a pesquisa teórica, quanto com a pesquisa clínica, né? Se a gente toma o discurso do paciente como um texto, então tem tudo a ver com isso que você está falando, da cientificidade, né? Eu gostaria de colaborar também um pouquinho nessa importância, porque eu acho sempre importante a gente situar as coisas, né? E hoje eu li
escutei como você estava colocando essa história como uma importância da situação, né? Eu tomo isso com a questão que eu estudo muito Donna Haraway, não sei se alguém aqui tem, mas eu sempre faço essa... E o quanto é importante a gente situar, e eu tenho uma sensação tipo, da gente colocar na mesa que é a epistemologia, né? O que tá para como que a gente vai ser tratado, e isso tanto na clínica quanto nos nossos estudos, sabe? Tipo, a gente sempre se adverter de como foi construído determinados pensamentos, porque senão a gente entra numa coisa de fé, né? Que parece, para mim, o tempo todo é isso que o Lacan quer, trazendo a topologia, trazendo a matemática, que é uma questão da gente sair do imaginário. E a gente sabe como esse imaginário foi criado, né? Tipo, eu como uma... a gente se posiciona nesse corpo que a gente está falando, né? E a gente vai pesquisando isso, pesquisando a história, a gente percebe que muita coisa foi criada a partir eu tenho uma sensação que é um determinado tipo de fé, assim, né? Que aí vão pensando lá, pensando... Ou genialidade. Exatamente. E aí, quando a gente retoma isso, é importantíssimo, eu acho, na clínica, a gente sempre fazer qual é a situação, da onde vem, colocar todas as ferramentas que foram usadas em cima da mesa para a gente não entrar no óbvio, né? Porque a gente está tentando ler um texto e o texto ele vem cheio de significantes, cheio de coisas por trás. Então, eu acho importantíssimo a gente trazer essa história da epistemologia. Eu não sei muito bem como falar, porque eu não sou muito dessa área, assim, mas tá certo, é isso mesmo. Trazendo a minha área aqui junto, né? Porque eu fico pensando, senão eu faço essa crítica a partir ali também da Donna Haraway, né? Que ela fala assim, aí a gente vai retomando essa história da ciência e a gente percebe que a gente tem fé num homem branco, e esse homem, ele não tem nem cara, nem pessoa, foi isso que foi construído, sabe? Tipo assim, então quem disse isso? Por que isso? Sabe? Isso é muito importante, eu acho, para a clínica, muito importante sempre a gente se localizar e se situar. Eu acho bem legal isso que foi feito hoje. Também a gente poder criticar, né? Porque situado, né, sabendo, a gente pode criticar, né? Isso não funciona mais, pensar assim não dá mais certo. A gente tem que inventar outro jeito de pensar. Mas sim. E até pensar mesmo nessa coisa do fracasso, né? Que eu fiquei muito interessada quando falou, né? Tipo, que fracassos são esses? A partir de quê? A partir da onde? Por que é fracasso, né? Tipo, a gente vai ver isso. Né? Quando o Lacan relê o Dora, a gente vai ver os fracassos. Sim, porque o Dora foi dado como um caso fracassado, né? Eu achei muito interessante. Muito obrigada, viu, Gabriel? Obrigado a vocês. A Camila escreveu aqui, já ouvi isso, uma transmissão de psicanálise. É assim, porque é assim, tem que dar fé. Mas é que assim, tem uma... Até poderia pensar que tem uma dimensão de fé na ciência, né? De fé na psicanálise, né? Mas tem uma dimensão de racionalidade, né? Assim, então a gente tem que recuperar essa racionalidade. Se a gente ficar só no campo da fé, a gente fica só no campo, né? Fica no campo religioso, né? Bem, mas deu nosso tempo. Mas obrigado, então, obrigado pela contribuição de vocês. Então, depois eu vou botar o vídeo lá no YouTube, eu compartilho com vocês, se vocês quiserem assistir de novo, tá? Mas obrigado. Até daqui 15 dias, então. Tchau, pessoal.